Bomba, bomba, bomba! Coloque o Bruno Andrade na tela, por favor, Amanda. E já pode soltar a sirene, porque temos informações de primeira, André Hernan. Conta tudo. A sirene tocou, o Bruno Andrade chegou, a notícia está na mão, né? A gente acabou de publicar aí na nossa coluna Mercado da Bola o interesse do Palmeiras no Gabigol. Já não é a primeira sondagem, já não é o primeiro contato, e nem o Palmeiras é o primeiro clube que esboça o interesse no Gabigol. O Panathinaikos da Grécia também, nas últimas horas, também fez um contato para saber informações sobre o Gabigol. Só que o que é interessante, né, Bruno, que a gente apurou também, é que o Gabigol já está ali na porta para decidir o que vai fazer no futuro. Na primeira semana de julho, ele já vai dar a letra no Flamengo e falar: e aí, vai ter renovação? Vamos conversar? Se não tiver uma resposta ou a resposta for negativa, Gabigol, a partir da primeira semana de julho, já vai começar a ouvir o mercado, né, Bruno? Exatamente isso. Saudades, Domi, PVC, Hernan. Um abraço a todos. A grande novidade para já, evidentemente, é a nova consulta do Palmeiras. Essa nova também consulta por parte do Panathinaikos. Mas gritante aqui, até para perceber qual vai ser o futuro do Gabigol, é a informação que ele vai esperar até a última semana de julho, ou seja, pouco mais aí de 15 dias no máximo, para ele vai esperar o Flamengo. O Flamengo vai avançar ou não com uma proposta de renovação. O que eu começo a sentir, aí já não é informação, é mais feeling. O Flamengo não vai avançar com uma proposta de renovação. E isso então liberta de vez o Gabigol. Aliás, no dia 1º de julho, ele já pode sentar e assinar pré-contrato com qualquer clube. Mas por uma questão de cordialidade, essa aproximação, essa proximidade que ele tem com o Flamengo, ele deu mais uma semana, ou seja, até o dia 7, 8 de julho, vai esperar o Flamengo sentar, conversar, quem sabe propor uma renovação contratual. Se isso não acontecer, aí de fato ele começa a ouvir de forma concreta, porque por enquanto os interessados vêm chegando, o Palmeiras, o Panathinaikos, já se falou recentemente do Cruzeiro, meses atrás ou semanas atrás, muito se falou do sonho do Corinthians, tudo isso foi chegando e o Gabigol foi colocando de lado. Agora não, a partir do dia 7, se o Flamengo não se mostrar interessado na renovação de contrato do Gabigol, lembrando, o Gabigol tem contrato somente até dezembro de 2024. Se o Flamengo não chegar à frente, o Gabigol aí sim, concretamente, vai sentar para negociar com outros clubes, entre eles o próprio Palmeiras, que hoje é o principal interessado. E só um detalhe, PVC. essa é a informação importante, informação importante. O Bruno citou o Cruzeiro e, de fato, o Gabigol teve o nome vinculado ao Cruzeiro desde o começo do ano, nessa virada de chave aí do Cruzeiro na questão do investimento. Sexta-feira eu estive na Toca da Raposa, fazendo uma reportagem, enfim, lá no meu canal no YouTube, e eu ouvi de uma pessoa grande dentro da direção do Cruzeiro, da nova direção do Cruzeiro, que me disse o seguinte: André, esquece, não tem papo de Gabigol e nem vai ter papo de Gabigol no Cruzeiro. Isso é informação que me contaram, falando sobre a questão da janela, enfim, era uma conversa ali sobre a questão forte da janela do Cruzeiro, e me falaram: ó, não entra nessa história de Gabigol, porque o Cruzeiro não vai contratar o Gabigol. Ô Domi, só para antes de passar para o PVC, muito rapidamente, até uma informação que nós trouxemos, eu e o Hernan, a gente tem falado muito aqui e batido na tecla de um pré-contrato para o Gabigol chegar a custo zero para o Palmeiras em janeiro de 2025, mas com quem eu conversei não descartou a possibilidade de o Palmeiras chegar e tentar uma negociação direta com o Flamengo, aí não sei se envolvendo valores, se envolvendo troca de jogadores, algum acordo amigável, para ter já o Gabigol. Muito se fala do pré-contrato para chegar em janeiro de 25, mas o Palmeiras não descarta a possibilidade, se o Flamengo evidentemente demonstrar disponível para isso, de uma negociação direta com o Flamengo. Aí dependeria evidentemente de valores, jogadores em troca, um acordo amigável, para o Gabigol chegar assim que a janela abrir, e a janela abre no Brasil no dia 10 de julho. Mas, Bruno, ele ainda vai ser julgado, né, pela Corte Arbitral do Esporte. É isso, hoje ele joga com efeito suspensivo, que ele conseguiu ali, se eu não me engano, em abril, de abril para maio. Tem essa suspensão que continua nos bastidores de 2 anos, mas por enquanto joga com efeito suspensivo. Ele não está 100% liberado da punição em relação ao antidoping. Esse caso ainda vai para julgamento
Então o Palmeiras também acompanha com paciência e com cautela essa situação, porque pode acontecer de fechar um acordo. Com quem eu converso, sinceramente, muitas pessoas acreditam que esse julgamento, a hora que acontecer, vai ser favorável para o Gabigol. Essa punição de 2 anos, muito em breve, deve ir por água abaixo. Mas é só as pessoas com quem eu converso, né? Depois tem que haver o julgamento. Mas esse julgamento ainda vai existir para confirmar se o Gabigol vai ter que aceitar e seguir essa suspensão de 2 anos ou se de fato cai logo e fica à disposição para negociar no mercado. PVC, mensagem da Francisca Andrés, falando aqui, ó, Deus nos livre de Gabigol, não bastou o Lucas Lima? Acho diferente, mas o Lucas Lima, quando veio para o Palmeiras, não estava jogando bem no Santos já. E o Gabigol não está jogando bem no Flamengo também. Tem essa semelhança, sim. Por outro lado, eu acho que vamos olhar o mercado. Eu acho que ninguém pode assinar para o Gabigol antes da definição da sentença. Se vai ter sentença a cumprir ou se não vai ter sentença a cumprir. Isso é um ponto. Por outro lado, se a gente voltar no tempo um pouco, quais eram os candidatos a contratar o Gabigol que a gente dizia? Se o Flamengo não quiser negociar, o Gabigol vai ter mercado. A gente sempre disse isso aqui. Todo clube vai tentar conversar. Mas o Cruzeiro se coloca numa posição de não conversar. O Corinthians, se fechar o acordo com o CEO, no caso do Fred Luiz, que tem um histórico no Flamengo, de fechar a torneira de contratação, não vai ter Gabigol. Nesse cenário, porque não está fechado com o Fred Luiz. O Augusto Melo pode pegar o dinheiro que ele está encontrando ali nos corredores do Parque São Jorge e resolver entregar para o Gabigol. Mas não parece o cenário se o Corinthians tiver de fato um CEO com o perfil do Fred Luz, que estancou as torneiras no Flamengo. Então o Corinthians está numa posição diferente do que estava em janeiro. Se não tem Cruzeiro, se não tem Corinthians, o São Paulo não tem essa pretensão, essa volúpia de mercado. O Grêmio, que cogitou por causa do Renato, também não tem essa volúpia de mercado. Então tem uma possibilidade de Palmeiras. Agora, o Palmeiras tem hoje o salário mais alto do futebol brasileiro, que é o Dudu. O Gabigol está ali beirando igual ou parecido com o Dudu. Ter os 2 maiores salários é caro, mas você pode ter. O Palmeiras está formatando um novo time. Quando você contrata Rômulo, quando traz Maurício, quando negocia o Estevão, você está montando a possibilidade de um novo time que vai se formatar pouco a pouco. E o Gabigol não fez ainda 28 anos. O Gabigol vai fazer 28 anos. Agora, no Palmeiras tem uma experiência do ano passado, que é diferente, mas pode virar uma pulga atrás da orelha. O Palmeiras no ano passado negociou com o Bruno Henrique, sabendo que podia estar sendo usado pelo Bruno Henrique. Porque sabia que o Bruno Henrique podia renovar o contrato com o Flamengo. Era diferente, porque o Bruno Henrique estava toda a pinta de que o Flamengo ia negociar com o Bruno Henrique e ia renovar o contrato. Então, acabou acontecendo que a conversa que o Palmeiras admitiu existir com o Bruno Henrique valorizou o Bruno Henrique com o Flamengo. Acho diferente agora, porque o Gabigol tem uma relação com o Flamengo muito mais tensa. Muita gente na diretoria torce o nariz para o Gabigol e o Gabigol não está conseguindo responder em campo, diferentemente do Bruno Henrique no ano passado. Então o negócio pode avançar. PVC, como seria Abel e Gabigol? Acho que seria chefe funcionário. Como disse o Abel sobre o Dudu, ele vai ter que esperar o comboio. Correr atrás dos comboios. Correr atrás do comboio. Correr atrás do comboio. O Gabigol não chegaria para correr atrás do comboio, mas ele, na frase do comboio do Abel, que ele vai ter que correr atrás do comboio, ele deixa claro que ninguém terá privilégios. Então o Gabigol não chegaria para ter privilégios, chegaria para fazer parte do elenco e, em teoria, para ser titular. Em teoria, ele também seria titular no Flamengo, e hoje não é. Agora, o Flamengo tem o Pedro e o Palmeiras não tem um centroavante do nível do Pedro. E tem um detalhe dois superchats interessante aqui, Hernando. Rapidinho, só um detalhe para pegar o gancho aqui do PVC. Quando se pergunta no Palmeiras especificamente sobre Gabigol,
a resposta é uma resposta praxe, mas é uma resposta que, por mais protocolar que ela seja, ela deixa aberta a possibilidade. A resposta no Palmeiras é: todo grande jogador interessa ao Palmeiras. Todo grande jogador que estiver livre, o Palmeiras vai observar e o Palmeiras observa. O Palmeiras tem um departamento de análise de mercado gigantesco que é muito abrangente, é Brasil, é América do Sul e até China, é mundo inteiro. E, sem dúvida nenhuma, quando você tem esse tipo de resposta, para mim fica claro: se tiver uma brecha, a gente vai entrar com tudo. E é o que está se desenhando. Até porque, Hernan, a gente algumas vezes apurou já recentemente jogadores, enfim, que surgiam para a gente como eventuais jogadores na mira do Palmeiras, e o Palmeiras, de forma oficiosa, né, não oficial, as fontes de dentro do Palmeiras descartavam jogadores. E quando o Palmeiras não descarta, eu concordo com o Hernan, pelo menos com quem eu conversei e com quem o Hernan conversou hoje, ninguém descartou, ninguém negou. Alguns ficaram em cima do muro, outros confirmaram, mas ninguém falou não interessa, não vai existir negociação. Todos foram protocolares para cima, enquanto já existiram exemplos recentes de jogadores que chegaram para mim, chegaram para o Hernan. A gente batia com pessoas do Palmeiras e eles falavam não interessa, não procede, não existe nada. Perfeito. Tem 2 superchats aqui. O primeiro é do Gustavo M. Valeu, Gustavo. Ele diz o seguinte: eu não quero Gabriel Barbosa no meu Palmeiras nem de graça. Precisamos de jogadores com comprometimento, não para desestabilizar. E o Antônio Muniz também vai nessa, Hernan. Fala aqui, ó. Bom dia, Mancha Verde não quer jogador que tirou foto com a camisa do Corinthians. E aí, como fica a pressão ou a repercussão dessa notícia com a torcida? Pode interferir de alguma forma no Palmeiras? Eu acho que a explicação já foi dada. É só abrir a playlist de vídeos aqui do All Sport e ver 20 minutos de papo do Gabigol sobre o tema, né? E sobre isso ele falou: olha, já vou botar uma pedra no assunto, que eu tinha que falar, já falei, enfim. Mas é aquela coisa, Domi, o cara chega, veste a camisa, mete gol, faz lá aquela comemoração, acabou. O torcedor é assim. É claro que o torcedor é muita emoção, é paixão, mas o cara começa a fazer 1, 2, 3, 10 gols em 5 jogos, esquece, acabou. O Gabigol é idolatrado. Sabe que... Agora, Bruno... É uma coisa engraçada essa, Domi, porque assim, a gente estava falando isso sobre o Dudu semana passada, né? Acho que são situações diferentes, que o Dudu é o ponto de virada do Palmeiras, e a torcida, de um modo geral, reagiu. Não existe a torcida ou o torcedor. Tem todo tipo de gente, tem reações diferentes. Mas a arquibancada do Allianz Parque gritou o nome do Dudu ardentemente, ferozmente no domingo passado. Mas o Dudu tem uma história o ponto de virada do Palmeiras é a conquista da Copa do Brasil de 2015, com a vitória sobre o Santos, com 2 gols do Dudu. O Dudu é o ponto de retorno do Palmeiras a figurar na disputa por todos os títulos. O Gabigol não é. A questão da camisa do Corinthians, ela tem uma importância para uma parte da torcida. Vai ter. Mas eu vou lembrar aqui o caso do Edmundo. O Edmundo era um ídolo do Palmeiras. Teve um jogo em 93, estou olhando o relógio. Um jogo chave. Era um jogo de meio de campeonato. Palmeiras e Ferroviária, no Parque Antártica. O Edmundo estava falando que queria ir para o Flamengo em 95. E no finalzinho do jogo, 41-42, o Edmundo faz um gol espetacular, e a torcida explode no Parque Antártica e grita: fica Edmundo, você vai ser campeão do mundo. O Edmundo se emocionou naquele dia e no dia seguinte falou de novo que queria ir para o Flamengo. E foi. E 2 anos depois, no ano seguinte, em 96, 25 de janeiro de 96, ele estreia pelo Corinthians. Ele vai para o Flamengo com a torcida pedindo para ele ficar, e ele estreia no Corinthians menos de um ano depois. O que talvez fosse suficiente para dizer que a torcida do Palmeiras nunca mais se relacionaria com o Edmundo da mesma maneira. E se você perguntar hoje para 10 palmeirenses, 9 vão dizer que o Edmundo é ídolo. Pena que a gente não tem tempo de fazer essa enquete, né? Porque daria para a gente encerrar e começar essa nova. Talvez, quem sabe amanhã a gente faz.
Porque agora muita gente está defendendo o Gabigol no Palmeiras, como o Vitor CM. Vem sim, baita atacante. Gustavo, seria meu sonho, traz ele, tia Leila, por favor. E tem uma outra boa aqui, ó, do Matheus Koch, falando que o Palmeiras teria os 2 jogadores mais decisivos do Brasil no elenco. De qualquer forma, Bruno, o Palmeiras não tem esse perfil, né, de soltar a informação, esperar a repercussão e aí sim tomar decisão. Se já tiver tomado essa decisão de uma proposta, eles vão manter, né? Eu digo, assim, o Palmeiras não trabalha dessa forma, até porque é um clube muito profissional, mas tenho para mim que, infelizmente ou felizmente, depende muito do ponto de vista, se a torcida, na sua grande maioria, na sua esmagadora maioria, correr contra o Gabigol, eu acho que perde força. Não sei se é o ponto de cair o negócio, mas infelizmente o futebol do Brasil, por mais que o Palmeiras seja muito profissional, o Flamengo muito profissional, infelizmente as redes sociais têm um impacto muito forte, até mais do que o impacto nas arquibancadas, sinceramente. Eu já vi clube, e o PVC sabe, o Hernan sabe, você sabe, o Corinthians por várias vezes deixou de avançar com alguns nomes para treinador. O Corinthians, é claro, não serve de exemplo, é uma bagunça que nem se compara com o Palmeiras. Mas acontece, infelizmente no futebol, a repercussão negativa de forma gritante muda todo o cenário. Mas não vejo o Palmeiras, até porque tem muito palmeirense que se vê interessado no Gabigol, perdão, porque percebe, para já, o Gabigol com a cabeça no lugar é um dos melhores atacantes do Brasil, para não dizer o melhor atacante em atividade no Brasil. Concorre tranquilamente com qualquer outro e não perderia nada. O PVC lembrou bem, o Gabigol não tem ainda 28 anos. O Gabigol é jogador para jogar em alto nível mais 4, 5 anos tranquilamente. E o Palmeiras tem condições financeiras de suportar o salário dele. Ou seja, são várias as condicionantes que juntas colocam o Gabigol como um baita reforço para o Palmeiras. Obviamente que um ou outro vai se mostrar incomodado, mas aí eu subscrevo o que o Hernan disse. Basta entrar em campo, marcar 2, 3 gols, fazer aquela comemoração. Eu nunca vou dizer que será unânime, mas a maioria vai abraçar o Gabigol, porque o Palmeiras precisa de uma referência ofensiva, por mais que o Flaco Lopes tenha feito ali um outro gol, não tendo o Endrick, até por uma questão também de impacto no mercado. Ok, é interessante contratar o Rômulo, é interessante contratar o Giai, são jovens promessas, mas esse Palmeiras de Abel Ferreira, esse Palmeiras de Leila Pereira, tem que contratar alguém de peso. E o Gabigol, tranquilamente, é esse jogador de peso. Tá mudo, Hernan. Desculpa, é que estava tendo barulho aqui. Da parte do Gabigol, é importante, ele tem um desejo muito grande e é assim, quase que uma questão assim de uma objetiva, obsessão de vida profissional. Vestir a camisa da seleção brasileira. O Gabigol tem esse sonho, tem esse desejo muito grande de voltar a ser relacionado, convocado para a seleção brasileira. O Dorival Júnior hoje é o técnico da seleção, tem uma relação muito boa com o Gabigol, né? E o Gabigol sabe que se ele estiver num grande clube, jogando grandes competições, performando, ele volta para a seleção. Então, eu não ouvi diretamente dele, nem de quem está no dia a dia com ele, se o Palmeiras seria essa vitrine. Eu imagino, obviamente que sim, o Palmeiras hoje é uma vitrine mundial, né? Então, o Gabigol quer voltar à seleção e o Palmeiras, para mim, seria um time perfeito para ele poder voltar à seleção brasileira. Acho que a gente vai ter que fazer essa enquete amanhã mesmo, porque aqui muitas mensagens boas debatendo, né, a questão dele ir para o Palmeiras ou não. E aí, como é que ficaria o Flamengo com essa saída para o Palmeiras, reforçando o principal adversário dos últimos anos, PVC? Então, a partir do momento em que vazar a informação de que ele assinou o pré-contrato, que existe a possibilidade, como disseram o Bruno e o Hernan, de o Palmeiras fazer uma proposta para compensar o Flamengo financeiramente e trazer mais cedo. Mas se isso não acontecer e o Palmeiras assinar um pré-contrato com o Gabigol e a informação do pré-contrato assinado vazar, isso vai ser tema eleitoral. E vai vazar, PVC. Se acontecer, vai vazar. É isso. Mas assim, vamos lá. Se você tem informação na segunda quinzena de julho, ou na primeira de agosto, ou na segunda de agosto, ou em setembro, eleição do Flamengo em novembro, e você imaginar um cenário de Flamengo e Palmeiras polarizando o campeonato, ontem eu trouxe informação, né? São 40 rodadas desde 2016
que o Palmeiras é líder e o Flamengo vice-líder, ou o Flamengo líder e o Palmeiras vice-líder, como está agora. Pode acontecer do Bahia entrar na disputa no meio do caminho, não ficar Palmeiras e Flamengo polarizando, mas se Flamengo e Palmeiras polarizarem, e o Gabigol tiver um contrato assinado com o Palmeiras, vai ser tema eleitoral. Não tem dúvida que a eleição do Flamengo vai tocar nesse ponto. Especialmente se tiver Flamengo e Palmeiras, e o Palmeiras passa o Flamengo na tabela. Porque aí o Palmeiras vai se reforçar com o ídolo do Flamengo. E o ano que vem, embora não seja de se cogitar que o campeão mundial de clubes seja um clube brasileiro, tendo o Real Madrid, tendo o Manchester City, mas Palmeiras e Flamengo vão jogar o mesmo mundial de clubes. E se você tiver o Flamengo que reforçar o Palmeiras, vai ser tema eleitoral. Com a lembrança de que, neste momento, existem 3 candidatos da situação. A composição da última eleição, que fez o Rodolfo Landim presidente pelo 2º mandato, tem Luiz Eduardo Batista, o BAP, candidato à presidência, o Maurício Gomes de Mato, que apoiava o Landim, candidato à presidência, o pré-candidato à presidência, e o Rodrigo Dunche, candidato à presidência com apoio do Rodolfo Landim. São 3 correntes que eram unidas até 2 semanas, até um mês atrás. E um candidato que o Eduardo Bandeira vai apoiar. Então, o Gabigol passa a ser tema eleitoral no Flamengo. Se o Flamengo não renovar e isto significar reforço ao principal rival esportivo da atualidade. O Palmeiras não é o maior rival do Flamengo, mas o principal rival esportivo da atualidade do Flamengo é o Palmeiras. O PVC, mas o Palmeiras vai usar isso a seu favor. Desculpa, Domi. Assim, você já deu umas ideias de enquete, vou jogar uma outra enquete e fique à vontade para usá-la ou não usá-la. Convenhamos, então, vamos imaginar o cenário em que o Palmeiras avança com um pré-contrato com o Gabigol para janeiro de 25, mas o Palmeiras tenta antecipar essa negociação e, quem sabe, negociar com o Flamengo. É uma sinuca de bico. O Flamengo vai segurar um jogador que tem pré-contrato com o seu principal rival, no caso, na disputa pelo campeonato, insatisfeito na reserva. Ou seja, o Palmeiras vai quase que empurrar e obrigar, entre aspas, o Flamengo a liberar o jogador mais cedo, aí em troca de algum valor, de algum jogador, algum acordo amigável. Por isso eu acredito, e é só um palpite, é um feeling, não é informação, que se o Palmeiras engatilhar um pré-contrato com o Gabigol, vai forçar o Flamengo, e o Flamengo, por mais poderoso que seja, não vai querer comprar essa briga interna, essa briga política, porque segurar o Gabigol por 6 meses, sabendo que será jogador do Palmeiras no futuro, aí depende. Eu acho que é um erro, mas aí a enquete fica essa. Vale segurar um jogador sabendo que ele tem contrato com o Palmeiras? Enfim, uma enquete para o futuro aí. Não, eu concordo com você, mas pensa do ponto de vista eleitoral, Bruno. Eu sei que o Gabigol... estão colocando no condicional. A partir do momento em que você saiba que o Gabigol assinou um pré-contrato com o Palmeiras e o Palmeiras faz uma oferta para compensar financeiramente o Flamengo, e o Flamengo libera o Gabigol para o Palmeiras, e o Palmeiras ganha o campeonato do Flamengo com o Gabigol fazendo gol, imagina isso na eleição. É tudo difícil. Mas tem que pensar, às vezes nem precisa de uma compensação financeira. É menos 6 meses de salário para pagar para o Gabigol. Isso por si só já é uma compensação financeira também, né? Sim. Lembrando que tem eleição no Palmeiras também, hein? Gente, mais um superchat aqui do Thalisson Paz Souza, falando aqui, sinceramente, não me importo muito com isso. O Gabigol viria para ser ídolo e tem futebol ainda. Primeiro gol, a torcida já esquece. É bem o que o Hernan falou, Thalisson. Obrigada pelo superchat. Gente, só um adendo. Oi? Só um adendo. A eleição do Palmeiras é diferente da do Flamengo. Porque vai ter candidato de oposição a Leila, mas a Leila vai ganhar a eleição. Até a oposição sabe que a Leila vai ganhar a eleição. A oposição do Palmeiras vai marcar posição. Vai criar o debate. Mas a eleição do Palmeiras é praticamente vencida pela Leila. 6 meses antes. Então, é diferente o efeito eleitoral do Gabigol no Palmeiras em relação ao efeito eleitoral do Gabigol, da saída ou da negociação do Gabigol na eleição do Flamengo.
Boa, gente, queria agradecer, batemos nossa meta de likes aqui, valeu demais. Fica aqui o nosso protesto, porque o de primeira merecia ter no mínimo 2 horas de programa. Bruno, volte mais vezes, adorei sua sugestão de enquete, inclusive quando tiver outra sugestão de enquete, você pode passar que eu fico aqui quebrando minha cabeça para ter umas enquetes criativas. Hernan, valeu pelas infos. PVC, muito obrigada. Amanhã a gente volta, 11 horas da manhã, ao Vivaz, com mais bastidores do futebol no Brasil e no mundo. Beijos.